Olha, aqui a gente continua com o estudo agora de sinal de função, certo? Então, quando a gente tem uma função f de a para b, estudar o sinal da função basicamente é identificar onde é que ela é maior que zero, onde que ela é igual a zero e onde é que essa função é menor que zero. Isso é que significa aí estudar o sinal da função. Eu coloquei uma função aqui arbitrária só para a gente ter uma ideia inicial do que significa isso. Você tem essa função f, que está representada aí por essa curva em vermelho. Tá. Se a gente for dar uma representação na reta do sinal dessa função, a gente pode fazer o seguinte. Os locais onde essa função corta o eixo x vai ser os locais onde ela dá zero. Então, esses locais onde essa função está assumindo valor zero, nesse caso aqui está sendo no menos 2, no 1, no 3 e no 4. Beleza. Aí, a gente pode observar aqui que antes do menos 2, essa função assume valor negativo. Então, a gente representa sinais de menos antes do menos 2, para dizer que ela assume sinais negativos antes desse número. Entre o menos 2 e o 1, essa função ela é positiva. Então, a gente representa esse comportamento colocando valores, sinais de positivo aqui, né? Entre menos 1 e 2. Entre menos 2 e 1. Se o... Não, pelos valores que a imagem assume. Ó. Nota, por exemplo, se tu pegar qualquer x entre menos 2 e 1, o valor desse f de x é positivo. Do f de x, ó, ele está acima do eixo y. Beleza aí? Então, aqui tu coloca os valores no... Não, basicamente, tu vai estar interessado nos valores que a imagem assume. Isso. Por exemplo, ó, aqui no 1, essa função assume 0 de novo. Então aqui ela assume 0, no menos 2 também. Depois do 1, ela volta a ficar positiva, né? Então ela assume sinal positivo aqui. Aí, entre o 3 e o 4, aí sim ela fica negativa. Então ela tem valores negativos aqui. E depois do 4 ela assume valor positivo de novo. Então ela fica positiva. Então tá. Ela assumiu 0 onde? Aqui, ó. No 3 e no 4. Beleza aí? Tudo certo. Então, se a gente quiser representar agora, utilizando essa nomenclatura aí com a própria f de x, a gente pode fazer o seguinte, ó. Os valores onde a minha f de x é igual a 0, ela assume valor igual a 0 para que valores de x? A minha função é 0 quando x é igual a menos 2, por exemplo. Quando x é igual a 1. Quando x é igual a 3. Quando x é igual a 4. Certinho aí? Nesses valores, ela assume 0. Se a gente for representar aqui os valores onde essa função f de x é positiva, então, olha, para quais valores de x essa função é positiva? Para valores entre menos 2 e 1, ela é positiva, né? Então, eu coloco aqui menos 2 e 1. Na prática, só menor, né? Para valores entre 1 e 3 também, né? E também para valores x maior que 4. Em todos esses intervalos aqui, ó, entre x entre menos 2 e 1, para valores de x entre 1 e 3 e para valores de x maiores que 4, essa função assume valor positivo. E se você tomar aqui f de x menor que 0, então essa função vai assumir valor negativo quando? Quando o x é menor do que o menos 2, não é isso? Quando o x está entre 3 e 4.
Tranquilo aí? Beleza. Então tá. Isso que a gente fez aí, justamente foi determinar os valores onde a função dá maior que zero, igual a zero e menor que zero. Quando a gente faz isso numa função, basicamente a gente está fazendo o estudo do sinal dessa função. É isso que a gente está fazendo em relação a essa aí. Aí, nas aulas anteriores, a gente começou a ver função do primeiro grau e a gente viu uma função lá chamada função afim. Nessa função afim, se a gente for estudar o sinal dela, pode ser feito da seguinte maneira. Ó. Vamos analisar aí agora o estudo do sinal da função afim, certo? Se tu pegar uma função afim, ela é dessa forma, né? Ela é uma f de R para R que tem a equação da forma f de x dando igual a x mais b. Beleza aí? Essa aí é uma função afim. Se esse a aqui for zero, então ela vira uma função constante, igual a b. Se esse a for diferente de zero, então ela fica uma função dessa forma. Nas aulas anteriores, a gente até viu que esse a é chamado coeficiente angular e esse b é o coeficiente linear. Esse b representa o local onde a função corta o eixo y. E esse a aqui, ele representa a inclinação da tua reta. Se esse a for positivo, a reta tem inclinação para cima. Se esse a for negativo, a reta tem inclinação para baixo. Beleza. Se você for buscar estudar o sinal de uma função afim, você pode fazer basicamente de duas maneiras. Uma maneira é a seguinte. Na prática, se você for buscar, antes até de fazer o estudo do sinal, se você for buscar o local onde essa função dá igual a zero, o local onde essa função assume valor igual a zero, é quando o ax mais b dá zero. Se eu for buscar esse valor, eu posso fazer o seguinte. Para qual valor de x aí, essa função assume valor zero? Para eu descobrir isso, eu isolo o x. Então, se eu passar o b aqui para o outro membro, eu vou ter que ax é igual a menos b. E se eu passar o a dividindo aqui, ó, eu vou ficar com x dando igual a menos b sobre a. Tranquilo, hein? Tá, então, o local onde a função afim assume valor zero, a raiz da função afim, né? É justamente esse valor x dando igual a menos b sobre a, onde a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear da função. Beleza. Olha, acontece o seguinte. Se eu for buscar aqui, descobrir onde é que a função afim dá igual a zero, então não resta dúvida. A função afim dá igual a zero quando o meu x aqui é igual a menos b sobre a, né? Esse aí é o valor onde essa função assume valor zero. A gente tem que descobrir agora onde é que essa função assume valores positivos e assume valor negativo. Tem duas maneiras da gente fazer isso, como eu acabei de comentar. A gente pode fazer assim. Por exemplo, para você descobrir onde é que essa função dá maior que zero, quando você tenta descobrir onde é que a x mais b dá maior que zero, é a mesma coisa que ver, então, quando é que o ax dá maior do que menos b se você trouxer para esse outro lado aqui, né? Tá compreensível, hein? De novo, se você pegar um f de x dando igual a x mais b, para você descobrir onde é que esse f de x, que é igual a x mais b, dá maior que zero, para você descobrir esse valor de x, você pode tentar isolar o x nessa inequação aqui. Para isso, eu passo o b aqui, que está com sinal positivo, para o membro direito e ele vem com o sinal contrário. Beleza, então para x mais b dar maior que zero, significa que o ax tem que ser maior que menos b. Nesse caso 1, se eu considerar, por exemplo, que o a é maior que zero, aí acontece o seguinte.
se eu dividir aqui ambos os lados por A, eu estou dividindo ambos os lados por um número positivo, não é isso? Quando você divide ou multiplica ambos os lados de uma I na equação por um número positivo, aí na equação se mantém. Então, isso aqui acontece se somente se o x for maior que menos b sobre a. Deu para entender? E por que esse sinal se manteve aqui? Porque eu estou dividindo o lado esquerdo e direito por um número positivo. Quando você faz isso, o sinal da desigualdade se mantém o mesmo. Continua esse mesmo sinal. Então, resumindo a história, se o A for maior que zero, eu vou colocar isso aí numa reta, por exemplo. Se o A for maior que zero, eu sei que exatamente no menos b sobre a, essa função assume valor zero, não é isso? Aí, se o f de x dá positivo, significa que o x é maior do que menos b sobre a. Então, quando é que essa função afim vai assumir valor positivo? Quando o meu x assumir um valor maior do que menos b sobre a. Então, significa que à direita do menos b sobre a, essa função assume valores positivos. Beleza? Agora, se a gente fizer um argumento parecido aí, a gente pode ver o seguinte, ó, se você pegar a função f de x igual a x mais b e buscar o local onde essa função assume valores menores que zero, então essa função vai assumir valor menor que zero se somente se, com um argumento parecido, ó, se eu trouxer o b para o outro membro, fica ax menor do que menos b. Isso aí ocorre se somente se o x for menor do que menos b sobre a. Então, olha, quando é que essa função vai assumir valor negativo? Quando o x for menor do que menos b sobre a. Então, isso aí representa o estudo do sinal dessa função. Nota que essa função afim da forma f de x, dando igual a x mais b. Se a gente for fazer o estudo do sinal detalhado agora, onde é que essa função assume valor igual a zero? Quando o x for igual a menos b sobre a. Onde é que essa função assume valor maior que zero? Ela vai assumir valor maior que zero quando o x for maior do que menos b sobre a. E, por fim, essa função vai assumir valor negativo. Ela assume valor negativo quando o x é menor do que o menos b sobre a. Beleza? Essa aí é uma alternativa da gente fazer isso. Tem uma que é até um pouco mais direta. Você pode pensar o seguinte. Eu sei que essa função ela vai assumir zero exatamente quando o x for igual a menos b sobre a, não é isso? Se você for representar o gráfico dessa função, a gente não está supondo aqui, por hipótese, que esse a é positivo. Se o a é positivo e eu fosse representar o gráfico dessa função, significaria que a função ela teria inclinação para cima, né? Porque o a sendo positivo, ela não é crescente. Quando o coeficiente angular é positivo, a função é crescente, né? Se o coeficiente angular fosse negativo, aí a função seria decrescente. Não é o caso, né? A função de fato aí é uma função crescente e ela dá valor igual a zero exatamente em cima do menos b sobre a. Quando o x for menos b sobre a, ela dá zero. Então, nota que à direita do menos b sobre a, essa função é positiva, né? Então, eu poderia representar desse jeito. E à esquerda do menos b sobre a, essa função assume valores negativos. Que coincide aí, ó, com o que a gente tinha feito antes. Acho que de modo até um pouco mais direto, sabe? Se você for fazer o caso contrário aí, que é o caso em que, vou chamar de caso 2, por exemplo, em que o a é negativo, aí como é que ficaria? Ó? Olha, se o a é negativo, para você descobrir onde é que o f do x, que é igual a x mais b, dá maior que zero, esse passo intermediário é o mesmo. Isso aqui ocorre se somente se o ax é maior que menos b. Tranquilo, hein? Tá.
Aí a gente tem o seguinte, ó, se eu for dividir agora por A no lado esquerdo e direito, para deixar o x isolado aqui, o A dessa vez é negativo. Já que o A dessa vez é negativo, o sinal da desigualdade inverte. Quando a gente multiplica ou divide por um número negativo, o sinal da desigualdade inverte. Então, isso aqui fica x sendo menor agora do que menos b sobre A. Uma forma mais clara da gente ver isso é, por exemplo, fazendo o seguinte, olha, é verdade que 2 é menor que 3, por exemplo. Mas se você dividir aqui o lado esquerdo e direito por menos 1, então, o que vai acontecer? O menos 2 vai ser maior que o menos 3. Quando você divide ou multiplica o lado esquerdo ou direito de uma desigualdade por número negativo, o sinal da desigualdade inverte. Deu para entender aí mesmo? Tá. Então foi esse o caso, por isso que esse sinal da desigualdade mudou isso, né? Então o que a gente tem? Ó? A gente tem o seguinte, se você pegar aqui e representar isso no eixo, o menos b sobre A aqui é onde ela zera. Nota que ela vai ser positiva quando x for menor do que menos b sobre A, que é o contrário do que a gente tinha antes, né? Se a gente for fazer uma argumentação agora para descobrir onde é que essa função f de x, que é igual a x mais b, é menor do que zero, então isso aí vai ocorrer se somente se o ax é menor do que o menos b, não é isso? Aí tá, olha, de novo eu vou dividir o lado esquerdo e direito por uma constante negativa. Então o sinal da desigualdade inverte. Então isso aí vai ocorrer se somente se o x é menor do que o menos b sobre... Desculpa, né? Maior, né? O sinal da desigualdade inverte, tem que inverter aqui. Então, o sinal é menor que isso aqui vai ficar maior. Então, isso aí ocorre somente se o x for maior do que o menos b sobre A. Então, se a gente perguntar, olha, onde é que essa função assume valores negativos? Ela assume valores negativos para x maior do que menos b sobre A. Então, se o x for maior do que menos b sobre A, eu vou dizer que ela assume valores negativos. Ela assume zero aqui. De novo, eu destaco, se a gente fosse fazer utilizando o conceito do gráfico da função, também dava e talvez fosse mais direta. Porque se você colocar o menos b sobre A, essa função é decrescente, né, dessa vez? Tá. Se ela é decrescente, significa que a inclinação dela é para baixo. Então, de fato, antes do menos b sobre A, ela assume valores positivos. E depois do menos b sobre A, ela assume valores negativos. Tranquilo aí? Beleza. Então tá, ó. Se a gente for, então, por exemplo, representar o estudo de sinal dessa função. Ó. Vamos fazer esse exercício aqui. Vou colocar estudo de sinal. Da função f de x dando igual a 2x menos 1. Vamos lá então, olha, para a gente estudar o sinal dessa função f de x dando igual a 2x menos 1, se a gente for fazer utilizando o eixo, eu acho que é bem direto, né? O que é que a gente pode perceber? O coeficiente angular dessa função é positivo, não é isso? Aí, a raiz dessa função não é exatamente localizada no x igual a menos b sobre A. Então, tá, nota que nesse caso, dá menos, o b dela aqui é menos 1. E o A dela aqui é 2. Então, tu tem o x dando igual a 1 meio. Beleza? Então, eu sei que ela dá zero quando x é igual a 1 meio. É exatamente o local onde ela dá zero. O coeficiente dela aqui, angular, é positivo. Se o coeficiente angular dela é positivo, então essa reta tem inclinação para cima. Onde é que ela vai assumir valor positivo, então? Quando x for maior do que 1 meio.
Onde é que ela assume valor negativo? Quando x é menor do que 1/2. Se a gente fosse descrever aqui em termos de f de x, eu poderia dizer o seguinte, ó, o f de x dá igual a 0, então, quando x é igual a 1/2, o f do x vai assumir valor maior que 0, quando o x é maior do que 1/2, e o f do x assume um valor negativo quando x é menor do que 1/2. Isso aí representa o estudo do sinal dessa função. Beleza, hein?